Podcast UA Descomplica. Sejam bem-vindos a este que é um episódio especial em parceria com o Mais Ciência, um projeto que a partir deste mês de março vai promover a investigação realizada na Universidade de Aveiro. Em cada mês um tema e o primeiro é cérebro e emoções. E para falar dele, connosco temos João Afonso Correia. Temos Diogo Trigo, investigador do Instituto de Biomedicina da Universidade de Aveiro, Departamento de Ciências Médicas, o IBMed. O Diogo tem estudado o envelhecimento cerebral e os mecanismos e estratégias de rejuvenescimento. Elizabeth Coelho é investigadora do LAQV Requinte, Laboratório Associado para a Química Verde. A Elizabeth dedica-se atualmente ao desenvolvimento de produtos alimentares enriquecidos em fibras como promotores de psicobióticos para a saúde cerebral. Muito bem, e começo pelo Diogo. Diogo, o cérebro é um órgão que envelhece, como todos os outros no corpo humano, mas o melhor seria que isso não acontecesse, não é? Até porque ele comanda todo o resto. Quais é que são as principais causas do envelhecimento do cérebro? Se é que podemos falar de principais causas ou mais preocupantes? A analogia mais comum é como o que se fosse o envelhecimento de uma ferramenta, de um automóvel, por exemplo. Ou seja, que seja com o uso, seja com o passar do tempo, há peças que desgastam, há acumulação de detritos, há coisas que se vão degradando por acumulação de danos. O cérebro é mais ou menos o mesmo processo. No seu normal funcionamento, é um processo que é energeticamente muito exigente. Ou seja, para o funcionamento do cérebro, gasta muita energia, mais do que qualquer outra coisa no corpo, incluindo os músculos. Portanto, se pensarmos na analogia do nosso dia-a-dia, uma coisa que gasta muita energia precisa de alguma forma, gerar energia. Precisa de queimar alguma coisa, algum combustível para gerar essa energia. E só o próprio processo da queima, o processo de respiração, para gerar a energia, faz com que, para além da energia, se criem produtos secundários, indesejados, como por exemplo as espécies reativas de oxigênio, de que tanto ouvimos falar. Portanto, essa acumulação, que vão acumulando e vão causando danos oxidativos. Portanto, a acumulação de danos oxidativos, para além de tudo o resto que vai acontecendo, vão causando uma série de disfunções moleculares. Vão oxidando proteínas, vão oxidando membranas celulares, e esses danos todos vão se acumulando e as proteínas, por exemplo, que estão oxidadas, vão perdendo a sua forma normal e vão agregando, formando agregados e aglomerados que acabam por se depositar dentro e fora do cérebro, acabam por depois entrar num ciclo vicioso em que a própria função das células do cérebro, diferentes células do cérebro, incluindo os neurónios, deixam de funcionar de uma forma tão eficiente, tão eficaz. O próprio processo de fornecimento de energia passa a ser menos eficiente, passa a gerar mais espécies reativas de oxigênio, passando a causar mais dano, passando a causar mais espécies reativas de oxigênio. A disfunção neuronal depois começa a ser, como qualquer processo de degradação, assim começa a haver falha de um neurónio e de outro processo, deixa de haver redundância, fica o sistema sobrecarregado, até eventualmente levar à sua falência. Se não acontecer mais nada, por exemplo, falência cardíaca, formação de tumores, etc., acaba por ser o envelhecimento no cérebro, acaba por seguir esse processo. Uhum. E não é só uma questão de idade, não é? De tempo. Podemos falar também de envelhecimento precoce, quando falamos do envelhecimento cerebral? Há várias questões. É multidisciplinar e multifatorial esse processo, quer a nível comportamental. Sabemos que toda a gente já está bastante presente que o consumo de álcool, tabagismo, higiene de sono profundo e reparador, tudo isso causa, ou a falta dele, causa envelhecimento precoce e acelerado, mas há uma componente genética também muito grande, uma predisposição muito associada, aliás, parece haver para quando chegamos a supercentenários, quando chegamos a pessoas com longevidade, com longevidade e longevidade saudável, parece haver uma grande correlação familiar, que obviamente vai estar relacionada com o seu ambiente, de uma forma geral, dentro da própria família, as pessoas têm um ambiente semelhante, mas parece haver aí uma correlação.
A alimentação em particular, o tipo de alimentos e a qualidade dos mesmos interfere também com a saúde do cérebro, Elizabeth Coelho. Será que a cura para a ansiedade está guardada na despensa e não na farmácia? Eu concordo plenamente. O que nós comemos condiciona muito o nosso estado de humor e o nosso cérebro. Porque nós esquecemos que nós, quando comemos, não estamos só a alimentar as células do nosso corpo, mas quem vive dentro de nós. E nós temos a nossa microbiota que vive no nosso intestino, que se alimenta do que nós não absorvermos. Portanto, nós temos que pensar que quando estamos a ingerir um alimento, que estamos a alimentar as nossas células e as células da nossa microbiota. E essa microbiota é muito importante para o nosso estado de humor. Porque dependendo do alimento que chega até elas, que são aquele que nós não digerimos, elas vão metabolizar e produzir moléculas muito importantes que vão impactar, porque vão ser neurotransmissores, alguns precursores de hormonas, precursores, por exemplo, de serotonina, que nos dá bem-estar, o bom humor, vão diminuir a ansiedade, stress, ou seja, o que nós comemos vai impactar muito o nosso estado de humor e a saúde do nosso cérebro, porque não é por acaso que agora já se diz bastante que o intestino é o nosso segundo cérebro e muito porque existe também um eixo chamado eixo intestino-cérebro que liga o nosso cérebro ao nosso intestino por um nervo vago e por um sistema neuronal até complexo, mas são as moléculas que lá se produzem que vão modelar bastante o nosso estado de humor. Portanto, temos que pensar quais são os alimentos que fazem com que a população certa viva no nosso intestino. Portanto, nós temos uma diversidade enorme de micro-organismos que vivem no nosso intestino, uns chamados benéficos e outros mais patogénicos e outros que são comensais, nem são bons nem são maus, mas também são precisos, por isso é que estão lá, mas que só alguns é que produzem esses metabolitos, esses neurotransmissores, precursores de neurotransmissores, que vão ter impacto na nosso bem-estar mental e nós queremos que a nossa alimentação promova não só dentro das bactérias benéficas, que são chamados probióticos no geral, não é? Mas dentro desses aqueles que podem ser psicobióticos, ou seja, aqueles que vão ter impacto depois no nosso cérebro e no nosso estado de humor e no nosso bem-estar mental. E para isso temos de saber qual é o alimento que eles preferem para esses crescerem em detrimento dos outros. Ou seja, como é que podemos alimentar as bactérias do nosso intestino para que a nossa saúde mental seja o melhor. Uhum. E isso também vai se alterando ao longo da vida, não é? Porque os nutrientes que nós precisamos aos 20 não são os mesmos que precisamos aos 50 ou aos 60. Digamos que os nutrientes do nosso metabolismo, das nossas células do corpo, altera-se. A nossa microbiota é altamente dependente daquilo que nós não metabolizamos, ou seja, o que é que chega ao nosso intestino. O alimento que não é digerido por nós, ou seja, tem mais a ver com os nossos hábitos. Tudo bem que nós começamos a ser colonizados do intestino desde que nascemos, não é? Ou seja, desde o leite materno e criamos a nossa flora intestinal, mas ela vai ser altamente modelada com o que nós comemos. Uma alimentação enriquecida em fibras, não é? Porque as fibras têm uma particularidade, elas não são digeridas por nós, não utilizamos para o nosso corpo, para as nossas células, mas vão ser algumas delas, dependendo, não é? O estudo tem muito a ver com isso. O que é que realmente é digerido pelas bactérias do nosso intestino e como é que a população do intestino vai ser modelada para crescerem esses que vão impactar a nossa saúde cerebral. E são essas fibras que nós não usamos, ou seja, chegam lá e vão ser fermentadas. E dependendo da estrutura dessas fibras, podemos promover uns em detrimento dos outros. E nós, se quisermos, o que é que seja um alimento que faça com que aquela população específica cresça, porque eles produzem estes metabolitos que vão ser muito importantes para o meu bem-estar mental. Quero falar um pouco sobre alguns produtos alimentares enriquecidos em fibras, por exemplo, como promotores de psicobióticos.
para a saúde cerebral? Os prebióticos que são, os prebióticos são essas moléculas, normalmente são até muitos deles até se vendem como suplementos, não é? De fibras. Os mais conhecidos são as inulinas e os frutoligosacarídeos. Não estava, mas nós na nossa dieta nós já ingerimos muitas fibras e muitas substâncias que têm também essa capacidade de prebiótico. Prebiótico quer dizer que é o alimento para os probióticos, ou seja, é o que vai alimentar seletivamente, ou seja, não é um alimento para todos, em que cresça bom e mau, é um alimento seletivo para os bons crescerem, chamam-se prebióticos. E é dentro dessa gama alargada de prebióticos que aqui a ideia não é tomar suplementos, mas alimentos em que eu possa modelar a forma como eu os apresento, seja acessível e fermentável à flora intestinal. Ou seja, eu posso modelar, por exemplo, um sumo de fruta em que as fibras que estão lá, esses polissacarídeos, tenho numa forma que eu sei que vou promover aquela população em específico, ou em uma sopa em que a maneira como ela é preparada e os ingredientes como são preparados estão numa forma em que essa fibra vai ser fermentada pelas populações que vão ser importantes para impactar a saúde mental. Da alimentação, da flora intestinal que tanto influencia o cérebro, falamos também de mecanismos e estratégias de rejuvenescimento do mesmo, que é a base da investigação do Diogo, e aqui também vamos tocar em algo que normalmente ligamos mais à cosmética, não é? Estes nomes, os retinoides. Que papel é que desempenham na sua investigação? Os retinoides são vitaminas, são o retinol, o retinal, o ácido retinoico, todos eles são vitaminas derivados da dieta que têm efeitos endógenos no corpo de sinalização nos vários sistemas, incluindo o sistema nervoso, em situação fisiológica, saudável, do crescimento, do desenvolvimento, mas também da regeneração e da resposta ao envelhecimento, a resposta ao dano. Portanto, o que nós estamos no nosso trabalho que estamos a fazer é tentar modular essa via de sinalização diretamente no sistema nervoso para promover a resposta eficaz, incluindo a resposta bioenergética, aquela produção de energia mais eficiente e com menos metabolitos tóxicos e detritos, que ao mesmo tempo tem um paralelo com o que estamos a falar, que a Elizabeth estava a falar sobre o sistema nervoso, sobre o sistema digestivo, em que temos depois, após a digestão, ou neste caso após a respiração e a produção de energia, temos metabolitos e detritos que se vão acumulando e que precisam de ser removidos, ou por simplesmente contribuem para o tal dano e envelhecimento de que estávamos a falar no início. Portanto, estamos a tentar, no nosso trabalho, estamos a tentar promover, por um lado, uma queima mais eficiente, chamemos-lhe assim, de açúcares, que é o que os neurónios particularmente gostam de usar como fonte de energia, garantir que essa queima é mais limpa, com menos produtos tóxicos e que esses mesmos produtos tóxicos, esses metabolitos, esses detritos, não se acumulem, mas sejam removidos. Por exemplo, neste caso não é o trabalho da nossa investigação, mas o que está descrito e o que parece que está muito estabelecido é com a correlação com o sono. É durante o sono profundo que a limpeza do líquido cefalorraquidiano, isto é o líquido que está dentro do nosso cérebro, que irriga e nutre o cérebro e que protege, por exemplo, de toxinas e de outros fatores exógenos que circulem no sangue, esse líquido precisa ser filtrado e limpo. E esse processo acontece durante o sono. Portanto, é um dos mecanismos, digamos assim, considerados nesta investigação para conseguir este tal rejuvenescimento do cérebro, é dar especial atenção, nomeadamente ao sono e que mais? E a todo o tipo de processo energético. As células têm, os neurónios particularmente, mas todas as células têm um compartimento subcelular especializado que se chama mitocôndria, que é uma espécie de um organelo ancestral que vem provavelmente de uma bactéria que se juntou a fazer uma espécie de uma ligação
com uma célula, com as nossas células antepassadas, e acabaram por fazer ali uma relação em que um produzia energia e o outro protegia esse organismo. E acabou por formar aquilo que temos hoje em dia em todas as nossas células, virtualmente tem essas mitocôndrias que produzem energia. E é aí que está focado a queima, a respiração, a queima de açúcares e a formação de energia ao longo em todas as células. Portanto, o nosso trabalho, em particular, foca-se em promover a energia e a homeostasia, isto é, garantir que essas mitocôndrias e a sua função não envelhecem ou não são tão expostos, quer aos danos associados, em particular à doença de Alzheimer, quer também diferenciar não só o envelhecimento, porque voltar atrás no tempo não é propriamente ainda possível, portanto a questão é promover envelhecimento saudável, ou seja, estamos a tentar distinguir o que é que determina que uma específica via vá para o envelhecimento patológico, por exemplo, a doença de Alzheimer, ou que favoreça o envelhecimento saudável, um envelhecimento fisiológico em que, sim senhor, se vão acumulando os danos normais, mas de uma forma fisiológica em que os mecanismos do organismo conseguem responder e manter a sua função sem grandes perdas óbvias com efeito fisiológico, isto é, que não tenha, mesmo que haja uma alteração molecular, essa não se reflita na longevidade, na capacidade cognitiva, na capacidade de memória, na capacidades emocionais. Portanto, tentar afetar as moléculas e a resposta celular com resposta no organismo. Uhum. Na sequência disto que estamos vindo a falar, portanto, as escolhas alimentares ditam o nosso estado de espírito, Elizabeth? É verdade. É verdade, porque, tal como referi antes, o que nós comemos, não é, vai condicionar depois o que chega ao nosso cólon, não é? Ao nosso intestino grosso. E se uma alimentação mais rica em fibras, mas as fibras também não são todas iguais. Não podemos olhar para a fibra dietética como faz tudo a mesma coisa, não. Porque é muito diferente uma fibra insolúvel, como a celulose, não é? A fibra que não se dissolve em água, né, que é insolúvel, com a fibra solúvel. A fibra solúvel é essa que vai ser possível de ser fermentada no nosso intestino. Portanto, é essa que vai promover, poderá ser pré-biótico e poderá promover algumas das bactérias que interessam para modelar então a saúde cerebral. E essa fermentabilidade é fundamental. E o que nós comemos impacta porque, dependendo se essas fibras estão presentes em maior ou menor quantidade, vai impactar. Portanto, ser fibra solúvel. É lógico que os vegetais não têm todos, e o pão, os cereais, não têm todos o mesmo tipo de... É uma diversidade enorme, mas, acima de tudo, a alimentação tem que ser diversificada e tem que... ter diferentes balanços entre a fibra solúvel e insolúvel, porque uma vai ser fermentada, mas também não vamos só beber batidos e comer sopa, não é? Isso também é importante ter alguma fibra com alguma viscosidade e que aumente o trânsito intestinal, ou seja, acaba por tudo ser necessário, mas a escolha que fazemos vai impactar, sem dúvida, todo o resto. É como se costuma dizer, com conta, peso e medida, não é? O segredo é sempre o equilíbrio. Mas realmente não se respeita muito a roda dos alimentos no prato. Eu sou sincera, eu acho que quando se olha para a roda dos alimentos e se vê aquela fatia muito grande dos vegetais e dos cereais, o prato tem sempre muito mais proteína e amiláceos, ou seja, também são hidratos de carbono, mas vão ser digeridos por nós. Tudo bem que há algum amido que é resistente e pode chegar ao intestino e esse também vai acionar como fibra. E agora há muitas modas do amido resistente aí, e a comunicação social e os bloggers são exímios em reverter conceitos fantásticos. É preciso ter algum cuidado, não é? Mas que há aqui uma regra que
também o que diz na investigação do Diogo, os açúcares são sempre aqui um sinal vermelho, não é? O consumo de açúcares. Eu acho que aqui o açúcar tem que ser visto de forma diferente. Uma coisa é o açúcar monossacarídeo, que é o açúcar, quando falamos em açúcar, quando o açúcar está polimerizado, são polissacarídeos, ou se não for tão grande, quando podemos dizer oligosacarídeos, até 10, mas esses aí já são considerados fibra dietética, a não ser que sejam maltose, lactose, esses aí nós conseguimos utilizar como fonte de energia. Mas o açúcar, quando se fala em açúcar, estamos a falar de monossacarídeo, um sozinho. Quando falamos em fibras, são muitos ligados, e normalmente por ligações que nós não temos enzimas para as degradar, por isso é que vão atuar como fibra. Portanto, o açúcar é red light quando estamos a falar de glucose, não é? Ou sacarose, que nós hidrolisamos e usamos como açúcar. E de facto, sendo consumido na dieta, não estou a falar de consumir, não é o açúcar que é consumido na dieta que chega ao cérebro, não necessariamente. O que acontece é, tudo que é consumido na dieta é degradado no sistema digestivo e é depois distribuído, diferentes nutrientes são distribuídos pelo corpo. E particularmente no cérebro, os neurónios são, como eu digo aos meus alunos, são primadonas, são especializados a fazer uma coisa, disparar um sinal elétrico. E focam-se super, hiper, mega especializados. E não fazem mais nada. Nem sequer a refeição eles comem. Alguém lhes traz um pratinho, eles comem num instante aqui e voltam para o seu trabalho. E é isso que acontece. Portanto, temos células de suporte no sistema nervoso, particularmente no sistema nervoso central, que trazem a comida já digerida. Olha, aqui está açúcar para queimar, direto. Portanto, não tem de se preocupar em degradar os tais polissacarídeos nos monómeros, nestas moléculas de glucose, que são então consumidas, queimadas pelas mitocôndrias para gerar a energia necessária. Portanto, é importante essa diferenciação de facto em que o açúcar, quando falamos em açúcar queimado no sistema nervoso central, estamos a falar de proveniente de polímeros da dieta. Os neurónios em particular usam moléculas simples de açúcar, mas não é de toda essa a intenção em termos dietéticos, de percorrer de facto a roda dos alimentos para manter todo o resto do sistema, já que o nosso corpo não funciona apenas com neurónios. Uhum. Há uma ideia que eu gostaria que me esclarecesse, e quando falamos de rejuvenescimento do cérebro faz todo o sentido. Temos aquela ideia de que os neurónios, a partir do momento, em particular os neurónios, não é? A partir do momento em que morrem, terminou, não é? Não voltam enfim, não há esse rejuvenescimento natural. Sim, de uma forma geral é isso, e apesar de ser um dogma ou seja, não 100% preto no branco, em que não há formação de novos neurónios, mas de uma forma geral é um sistema que não regenera por si só, porque é uma rede, o sistema funciona enquanto rede de informação. Portanto, se se tiram e se perdem componentes dessa rede, a informação é perdida, mesmo que houvesse neurónios novos lá. Há muita investigação neste momento que está a promover a formação de novos neurónios a partir de células, por exemplo, estaminais. Exatamente, é isso que eu ia colocar. Há células não especializadas que podem, em certas condições, dar origem a células nervosas, não é? Mas o grande desafio é, tivemos um buraco no cérebro, aquele caso clássico do António Damasio, do Phineas Gage, em que temos um buraco no cérebro. Gerámos um bocado do cérebro novo para tapar aquele buraco. Porém, como é que se garante a integração desses, que não são só neurónios, mas como é que se garante que esses neurónios vão fazer alguma coisa eficiente ali na rede, e não é quando temos um buraco na estrada e agora vamos aturar o alcatrão aqui para dentro, apesar de ter uma rotunda ou uma saída da autoestrada, deita-se alcatrão a terraplanar tudo. Esse é o grande desafio. Dito isso, há de facto alguma neurogênese, isto é, a formação de novos neurónios ao longo da vida toda, e parece que estão muito envolvidos particularmente com a formação de memórias. E em paralelo há também a componente de plasticidade e de modulação da rede. Apesar de tudo, o cérebro é bastante plástico, isto no sentido em que consegue moldar-se e responder a novas realidades, e consegue minimamente adaptar-se. Ou seja, se quando perdemos, sendo dramático, perdemos 10% daquela secção ali, mas se a função, se a matéria, se a massa crítica ainda se mantém, é que a rede é capaz de formar
ligações alternativas que consigam de alguma forma colmatar aquele sinal. Mas não há de facto, como há por exemplo na pele, até muito longe na vida, a formação, por exemplo, quando temos uma ferida na pele, os fibroblastos voltam a sarar a ferida e por muito que fique um bocadinho uma cicatriz, de uma forma geral reestruturam mais ou menos e regeneram. Os neurónios não tendem a não fazer isso. No sistema nervoso central tende a não fazer isso, por isso toda essa componente prevê muito mais, toda a componente de regeneração e de rejuvenescimento prevê muito mais prevenir, impedir a degradação e perda de neurónios do que trabalhar a jusante depois de já ter havido essa perda de neurónios e tentar recuperá-los. É muito mais complicado trabalhar tarde do que trabalhar cedo. Mas a verdade é que muitas das doenças, nomeadamente o Alzheimer, que já referiu, são detectadas tardiamente. Uma componente muito grande da investigação em Alzheimer, para além da componente de tratamento, eu diria quase 50% do trabalho atual é feito em diagnóstico, biomarcadores de Alzheimer o mais precoces possível, precisamente para poderem garantir quando é que a intervenção é adequada. Por um lado, queremos tratamentos, idealmente baseados no estilo de vida, que possam ser aplicados à população geral, que garantam que, independentemente da predisposição genética ou molecular para vir a desenvolver a doença de Alzheimer, permitem que este tratamento, por exemplo, dieta saudável, evitar o alcoolismo, evitar, voltando ao sono, portanto, manter aumenta a estimulação social, a estimulação cognitiva, aumentam a resistência à doença de Alzheimer. Esse tipo de tratamentos tendem a ser de largo espectro, digamos assim. Coisas mais aplicadas como vacinas, anticorpos e tratamentos mais deste calibre, algumas das quais não têm efeito quando são aplicados tardiamente. Portanto, a componente de desenvolvimento terapêutico precisa de acompanhar muito o desenvolvimento de diagnóstico na doença de Alzheimer e noutras doenças cognitivas também. Um cérebro doente estará mais... Eu gostaria que Diogo explicasse um pouco este processo. Um cérebro doente está mais receptivo a emoções negativas e a patologias psiquiátricas? Como é que um cérebro doente poderá estar mais sujeito a este tipo de problemas? Se pensarmos num cérebro e na consciência como todo o produto perdoem-me o inglês, do Ghost in the Machine, isto é, a consciência é um produto da eficiência da máquina cognitiva, quando a máquina está a processar os inputs sensoriais e da própria memória, que é uma forma de input cognitivo, quando está a funcionar de uma forma deficiente ou alterada, em que está a processar a realidade de uma forma diferente daquela que lhe corresponde, por vezes vai necessariamente causar, no mínimo, uma sensação de estranheza. Qualquer outro tipo de doença de afasia, de falta de correlação visual para o sistema nervoso central, tudo isso poderá causar alguma sensação de eu estou de facto a ver uma coisa, mas isto não está a acontecer, não está a corresponder àquilo que eu sinto que estou a mexer, portanto causa ali alguma disfunção que no mínimo vai causar uma sensação negativa. A mesma coisa acontece com as memórias. Portanto, em vez de estarmos a ir buscar o input sensorial, estamos a ir buscar as nossas memórias em si. Se a nossa memória é tão simples como eu entrei numa sala, ok, eu estou a basear o meu conhecimento e a minha consciência do eu com entrei numa sala. Mas a minha realidade é, eu não estou na sala, estou cá fora, tenho, no mínimo, para além de todos os outros problemas, vou ter um problema, vou ter uma disfunção emocional de, obviamente eu não estou a perceber o que é que está a acontecer, como é que eu estou aqui, como é que eu vim aqui ter. Portanto, é esse tipo de disfunção aparentemente temporal, isto é, perdemos a memória, perdemos a cognição, perdemos a consciência de onde estamos e como é que viemos aqui ter, isso vai causar, obviamente, para além de tudo o resto, depressões, ansiedade e para além de, obviamente, a perda de capacidade cognitiva que vem associada com a perda neuronal. E outras patologias, não é? Eventualmente. Exatamente. Elizabeth, dizer que
somos o que comemos, de facto, nunca fez tanto sentido. Quando falamos de saúde do intestino e de saúde cerebral. Portanto, há que ter realmente bons hábitos alimentares e isto desde os primeiros dias de vida. Pois, convém ser continuado, exatamente. Mas já é visto que às vezes bastam intervenções curtas para alterar completamente a microbiota. Tudo bem que altera, mas já existe uma microbiota instalada, não é? Claro que há casos em que até se faz transplantes de microbiota para melhorar a condição de certas pessoas que têm uma colonização muito má, não é? E faz-se transplantes completos, não é, de microbiota. Mas é engraçado como há estudos também que mostram que em pacientes do Alzheimer a microbiota é completamente diferente. E a ausência completa de psicobióticos, ou seja, não existem aquelas bactérias que produzem muitos destes neurotransmissores e precursores de hormonas que nos dão felicidade, nos dão bem-estar, e nomeadamente se olharmos para vários estudos em que mostram que a microbiota está comprometida, ou seja, eu acho que isto também acaba por ser pescadinha de rabo na boca, não é? Não sei muito bem, mas acho que acaba por ser pescadinha, mas se calhar consegue-se mitigar um pouco se conseguirmos promover de alguma forma que aquela microbiota tenha um shift, um desvio para o lado de conseguir acomodar micro-organismos que conseguem produzir metabolitos que vão melhorar até a condição do próprio Alzheimer. Tudo bem que a minha investigação é focada em pessoas que são saudáveis para se manterem saudáveis, ou seja, na parte da prevenção, ou seja, manter metabolitos que a produção de metabolitos, os ácidos gordos de cadeia curta, são aqueles que são mais falados, porque eles estão envolvidos, apesar de ser de amplo espectro, eles estão muito envolvidos também na sinalização até da vontade de comer, de pessoas que têm problemas de obesidade e depois também para o cérebro é a glucose, não é? Que é o principal alimento, para o intestino, para as células do intestino, para os enterócitos, é um ácido gordo de cadeia curta, que é o butirato. Eles só se alimentam do butirato. Ou seja, esses ácidos gordos de cadeia curta também são energia, e são energia para muitas partes do corpo, inclusive o cérebro, o acetato, o butirato, o cérebro utiliza também como energia. E quando se diz que comer fibras não tem calorias, é mentira, não é? Porque elas são fermentadas no intestino, portanto, e dá estes ácidos gordos de cadeia curta que também são energia. E é a principal energia do intestino, do grosso, ou seja, não é a glucose que vai alimentar aquelas células, que vai manter a integridade daquela barreira, porque aquela barreira é muito importante, são células todas coladinhas umas às outras, com o gene de uma cola, são as junções, e se nós não comemos fibras, não produzimos ácidos gordos de cadeia curta, e principalmente o butirato, que é o alimento específico dos enterócitos, quase. Portanto, essas células começam a definhar, a morrer e começam a descolar-se. Passam micro-organismos maus, patogénicos para o sangue e temos doenças, temos septicémias, podemos até ter doenças muito graves se não tivermos a integridade dessa barreira do intestino. E depois não podemos esquecer que o nosso sistema imunitário está principalmente no intestino, ou seja, estas fibras, aquelas que podem não ser digeridas, podem ser muito importantes também para a imunostimulação, ou seja, a nossa imunidade também está no intestino, ou seja, tudo o que realmente nós comemos impacta muito a nossa saúde no global, mas muito no cérebro. Uhum. E a saúde do nosso cérebro passa, obviamente, para aquilo que somos e para aquilo que sentimos, e pegando também numa célebre frase de António Damasio, que o Diogo há pouco falava, nós somos máquinas, sobretudo máquinas de sentir que pensam, não é? Não é o contrário. Portanto, há aqui uma ligação direta entre a nossa saúde, entre a saúde do nosso cérebro e aquilo que sentimos e que somos e que, enfim, que damos aos outros. Querem falar sobre isso para terminar? De facto, o cérebro, o eu, a consciência é inseparável do corpo. Não é apenas o cérebro ou os nervos que estabelecem a consciência. É todo o corpo em si, incluindo
os sentidos, como eu disse, sentidos externos, por assim dizer, mas também os internos, a própria percepção, incluindo o sistema digestivo, o sistema imune, todos estes componentes estão integrados uns nos outros para libertação, formação, comunicam através da libertação e comunicação de hormonas, endorfinas, neurotransmissores, neuropéptidos, neuromoduladores, mas também toda essa consciência do eu, do próprio corpo, que inconscientemente faz parte do nosso eu, da noção individual, da sua sensação do que é o meu corpo e como é que eu me sinto, que muitas vezes nem sequer é regulado. Uma pessoa por vezes senta-se um bocadinho mais em baixo, sem saber, ou um bocadinho mais eufórico, sem saber a noção. Porquê? Porque está neste momento a chocar uma doença, e apesar de já ter lá as doenças, os patogénios a circular, já tem a resposta imune a disparar no cérebro, não tem efeitos, não tem constipação, não tem febre, não tem ainda nenhum sintoma, mas já está o próprio consciência, o próprio cérebro já está a integrar os sinais todos e a perceber alguma coisa aqui não me está a agradar, alguma coisa aqui não tenho noção do que é, mas alguma coisa não me está a soar bem. Elizabeth. Sim, o cérebro responde exatamente por moléculas, ou seja, as moléculas são os mensageiros e muitas destas moléculas, estes neurotransmissores e estas hormonas, elas são produzidas por nós e são também outras produzidas pela microbiota, não é? E o engraçado é que, dependendo do que nós comemos, não é? Nós podemos modelar estas hormonas para nos dar saciedade, saciação, a vontade de comer, o controle até da obesidade tem muito a ver com todas estas respostas hormonais e destes transmissores que o cérebro percepcionar que não preciso de comer, ou seja, a pessoa pensa que é algo muito mental, em que eu sou uma pessoa extremamente mental, eu vou-me controlar, mas na realidade são tudo respostas hormonais e a péptidos transmissores que foram produzidos durante uma digestão, porque dependendo da refeição que eu tomo, se ela é mais proteica, mais lipídica, vão-me dar o esvaziamento gástrico mais lento ou mais rápido, e se eu como mais devagar ou mais rápido, porque nós temos sensores que são químicos, outros são táteis, no estômago, até sentirmos que estamos saciados, que já comemos suficiente, demora o cérebro a responder, que já comemos suficiente, depois comemos demais, porque comemos rápido e não deu tempo para o cérebro avisar o estômago, olha, já não é preciso comer, estou saciado. Tudo respostas de hormonas e péptidos que são reguladores. E muitos deles têm uma interação também não só com aquilo que se está a digerir, mas também com quem vive cá dentro e que também contribui para essa regulação e que comunica com o cérebro para este controle deste bem-estar geral. Nós achamos que é porque fazemos meditação, mas tem muito a ver com o que se come também. Mas claro que temos que ter um estilo de vida saudável, ou seja, o exercício e é também muito importante, não é? Uma vida sedentária normalmente também está associada a problemas de cognição, ou seja, tudo isto se liga a um estilo de vida saudável em que a alimentação é indissociável, penso eu. E ponto final neste podcast Descomplica, especial Mais Ciência, com a participação dos investigadores Diogo Trigo e Elizabeth Coelho. Até à próxima. Podcast UA Descomplica.